Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Refazendo o Prato. Aqui eu mostro as melhores e também as piores opções alimentares para você tratar a obesidade e também a diabetes tipo 2. Eu sou o Alessio Assunção e o tema, o assunto do vídeo de hoje é: por que não comer grãos integrais? Muitas vezes ouvir a verdade dói, não é mesmo? E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje vai doer em muita, mas muita gente. Mas, verdade seja dita, eu preciso falar para você se comer grãos integrais serve ou não para tratar a obesidade e a diabetes tipo 2. Todos os dias nós somos bombardeados pela mídia, por jornais, TV, propagandas, gurus fitness por aí, especialistas em emagrecimento, falando que a gente deve comer grãos integrais 3, 6 vezes por dia. Não é verdade? Porque eles fazem bem, emagrecem, protegem o coração. Calma, daqui a pouquinho eu falo sobre os nutrientes, se vão emagrecer ou não. Antes de eu chegar nessa parte, deixa eu te falar primeiro quando nós começamos a comer grãos integrais e por que nós, seres humanos, começamos a comer isso. Primeiro, deixa eu te falar como era a nossa alimentação alguns anos atrás. Cerca de 10 mil anos atrás, antes da Revolução Agrícola. Sim, antes da Revolução Agrícola modificar completamente a nossa dieta. Você sabe como os nossos antepassados comiam? Como era composta a alimentação deles? Nossos ancestrais, eles viviam como caçadores e coletores. Inclusive, eu já fiz um episódio do Refazendo o Prato falando apenas sobre a dieta ancestral dos nossos ancestrais. Chama-se dieta paleolítica. Você assista depois. Eu vou deixar o link para você aqui abaixo. Todos os detalhes sobre a alimentação paleolítica. Quais são os benefícios dessa dieta, se emagrecem, se é indicado para quem tem diabetes ou não. Mas, em resumo, antes dessa revolução agrícola, a alimentação era de caça, pesca, algumas raízes, frutos e vegetais de estação, da época. Apenas isso. Os grãos começaram a fazer parte da nossa dieta, da nossa alimentação, a partir da Revolução Agrícola, onde nós aprendemos não só cultivar eles, mas também armazenar e comê-los. Olhando no contexto histórico, 10 mil anos é uma ínfima, uma pequenina parte de tempo, período de tempo, mas foi o suficiente para mudar completamente a nossa alimentação, a maneira como nós, seres humanos, nos alimentamos. Antes da Revolução Agrícola, os grãos simplesmente não faziam parte da nossa dieta. Após eles entrarem, dominarem completamente a nossa alimentação, os efeitos colaterais começaram a surgir. As consequências metabólicas no nosso corpo e na nossa saúde. O nosso corpo, o nosso organismo, não havia evoluído para receber esse tipo de alimento. O nosso corpo simplesmente não sabia o que fazer com eles. A partir da ingestão destes grãos, desses cereais, inflamações e alergias, por exemplo, começaram a aparecer na população. Só porque o organismo tolera uma certa quantidade de grãos, não significa que eles sejam benéficos, que eles façam bem para o corpo e saúde. Não significa que o nosso corpo irá funcionar, trabalhar da melhor maneira possível. Talvez porque o nosso corpo não evoluiu para receber esses alimentos, para funcionar com eles. Estou falando de alimentos que nosso corpo evoluiu comendo, se alimentando, que é de fácil digestão e de absorção dos nutrientes. Que ao comer o alimento, os nutrientes são absorvidos pelo corpo. O corpo pode fazer uso deles. Os grãos não entram nessa categoria. Se você deseja continuar travando uma guerra com o seu corpo, o seu metabolismo, a sua saúde, tudo bem, continua, você pode fazer isso. Mas devo lhe avisar, aqui não é o lugar certo.
Este canal não foi feito para isso. Por outro lado, se você deseja trabalhar com o seu corpo, para o seu corpo, para aumentar a sua saúde, para potencializar, continue comigo. E por que nós começamos a comer grãos? E o pior, por que continuamos a comê-los? Pelo simples fato de que eles são acessíveis, são baratos. Se você vai no supermercado, se você faz compras, você sabe do que eu estou falando. O que é mais barato? O que é mais viável? Comprar arroz, feijão, farinha de milho, farinha de trigo ou comprar carne? Mas por que os grãos fazem mal então, Ale? Por que eles não deveriam ser consumidos? O grande problema dos grãos com a nossa saúde diz respeito aos níveis de insulina. Ué, como assim, Ale? Insulina não é no outro quadro lá na sexta-feira? Sim, na sexta-feira, no manual da insulina, eu explico, dou todas as informações, as ações da insulina. Mas ela vai aparecer aqui pelo seguinte fato: os grãos vão incitar, vão ativar a insulina e outros hormônios. Se a insulina estiver elevada, vai causar diversos problemas. Se você come grãos, a glicose no sangue sobe, o pâncreas libera insulina para lidar com essa glicose. E aí, qual o problema com isso? O problema é que você não come apenas uma vez. Você não come uma fatia de pão, certo? Toda vez que você comer e a glicose subir, a insulina vai bloquear a queima de gordura e passa a armazenar esses grãos, carboidratos, açúcar que você está comendo, na forma de gordura. O problema é que toda vez que você comer e aumentar a glicose e o pâncreas liberar a insulina, o seu corpo vai ficar um pouquinho pior. A situação vai piorar. Por quê? Porque as células vão criando cada vez mais resistência. Então, cada vez mais será preciso de mais insulina para lidar com essa mesma glicose. Com o passar do tempo, os hormônios vão se desregulando, problemas nas glândulas adrenais aparecem, o pâncreas fica sobrecarregado, afinal, ele está produzindo insulina o dia todo, há quanto tempo? E as inflamações vão dar as caras. Só vai falar mal, Ale? Não vai falar dos nutrientes? Vai me dizer que os grãos integrais dos cereais não têm nutrientes agora. Calma, segura o coração, calma. Para falar a verdade, os grãos, os cereais, os integrais estão mais associados com a deficiência em minerais do que fornecer minerais. Como assim? Aposto que isso tu nunca ouviu, né? Falei, a verdade dói. Por causa dos fitatos ou ácidos fíticos. Os fitatos estão presentes, por exemplo, no feijão e na soja ou no soja, não sei como você chama. Ele é um antinutriente. Ele liga-se aos minerais e vitaminas, por exemplo, cálcio, ferro, fósforo e zinco, e dessa maneira este composto, essa ligação deles, ele fica insolúvel e o corpo não consegue absorver. Por mais que você coma os nutrientes, coma alimentos ricos em nutrientes, em vitaminas e minerais, mas se a dose de fitatos que você comer também for alta, esses nutrientes vão se perder. O teu corpo não vai absorver os nutrientes, não vai adiantar. Esses nutrientes são realmente importantes. Nós precisamos desses minerais, dessas vitaminas. E você pode estar desperdiçando eles por causa dos grãos. Além disso, o consumo dos grãos pode diminuir também a capacidade do corpo de processar a vitamina D. Por exemplo, se eu puder escolher a fonte de
Vitamina B. Vitamina B. Vamos pegar a vitamina B. Se eu puder escolher entre frango, carne de frango, carne de gado ou um peixe e cereais, os grãos, eu vou sempre, mas olha, sem pensar, sem nenhuma dúvida, eu vou escolher a fonte animal. Sempre. Os cereais, os integrais são mais baratos? São. São mais saudáveis? Nem pensar. Não importa o nutriente que você escolha dos cereais, dos integrais. Você pode encontrar a mesma quantidade e até mais nos vegetais, nas carnes e nos ovos. Se você ir lá no supermercado e estiver escolhendo o seu cereal preferido, você vai pegar a embalagem e vai olhar no rótulo, e lá nos ingredientes, e tá um monte, mas olha, uma lista de vitaminas, de minerais. Saiba que esses nutrientes foram adicionados artificialmente. Este produto foi enriquecido artificialmente, não é natural. Existe uma condição autoimune chamada glúten atáxia, que é desencadeada pelo glúten. Essa condição ocorre quando o glúten afeta o cerebelo. O cerebelo é a parte do cérebro responsável, por exemplo, pela atividade motora, pela fala, pela locomoção, por andar. Danos no cerebelo podem comprometer a maneira como a pessoa caminha, como faz atividades simples, por exemplo, abotoar uma camisa. Há também perda na coordenação motora, perda na fala. Quais são os sintomas dessa condição? Problemas para caminhar, a locomoção, a pessoa perde o equilíbrio fácil. Tem atividades como abotoar a camisa que eu mencionei, fechar o zíper de uma calça, ela tem dificuldades para falar. Mas a pessoa ela não acorda simplesmente um dia e está doente. É uma condição progressiva, aos poucos vai acontecendo. Como o problema é cerebral, alguns problemas cognitivos aparecem também. A pessoa começa a ter alguns esquecimentos, começa a ter perda de atenção, a perda do foco, não consegue ficar concentrada, sabe? Tá sempre voando, como se diz por aí, ela não consegue se concentrar. O pior é que depois que os danos foram feitos no cerebelo, é muito, mas muito difícil de serem revertidos. Mas eu como grãos refinados, eles não têm glúten, mas continuam sendo carboidratos, vão continuar aumentando a glicose no sangue, fazendo o pâncreas liberar insulina e continuar aquele processo de diversos problemas metabólicos que eu venho falando desde o início do ano. Outro grande problema dos grãos, dos cereais, diz respeito ao sistema digestivo. Como assim? Eles não fazem bem para o intestino? As fibras não fazem bem? As fibras podem até fazer bem. Mas o que eu quero falar é sobre o glúten e a lectina. Nunca ouviu falar nele? Nunca ouviu falar? Calma, aqui eu te explico. O glúten é uma proteína solúvel responsável por dar a elasticidade na massa. Sabe a massa do pão? É por isso que ela fica elástica daquele jeito. É o glúten. Este é o efeito do glúten. O glúten está presente bastante no trigo e no centeio. A questão é que a maioria de nós somos, no mínimo, sensíveis ao glúten. Bastante pessoas são intolerantes, têm doença celíaca. E para lidar com o glúten, que é algo que o nosso corpo realmente não foi feito para absorver, o corpo cria inflamações para tentar lidar com este invasor. Mas, se a pessoa não observar e não aceitar os sinais que o corpo está dando e continuar comendo glúten, com o passar dos anos, ela terá altos riscos de desenvolver doenças como, por exemplo, artrite, problema no sistema reprodutor,
problemas estomacais com refluxo dos ácidos estomacais, a doença celíaca, problema autoimune, alergias, doença nas articulações, nas juntas. São inflamações causadas pelo consumo do glúten. Lectina é uma proteína encontrada principalmente nos grãos, mas está presente também em outros vegetais e em algumas fontes animais, já eu vou te explicar. Ela está presente, por exemplo, no feijão e na quinoa, para citar apenas 2 exemplos. E qual é o problema da lectina? A lectina é um antinutriente, ou seja, ela impede que o corpo absorva os nutrientes. O consumo em excesso da lectina pode causar vômitos e diarreia, além de impedir, é claro, que o corpo absorva os nutrientes. As lectinas na dieta causam doenças? É a pergunta, o título desse estudo. Em 1988, um hospital lançou o Dia de Comer Saudável. E o que tinha nesse dia de comer saudável aí? Um prato continha feijões. Esses feijões foram servidos. E olha só, às 3 horas da tarde, uma pessoa passou mal, começou a vomitar. Nas 4 horas seguintes, mais 10 pessoas começaram a vomitar. E alguns deles tiveram diarreia. No dia seguinte, todos estavam recuperados. A questão, olha só, os feijões tinham altos níveis de lectina. Acompanhe comigo essa outra pesquisa aqui. Essa aqui mostra que as lectinas se juntam, se misturam aos receptores de insulina. Principalmente, aqui esse estudo fala precisamente que está no trigo. O trigo causa doença celíaca, contém lectina, a substância que mistura-se, que gruda no intestino humano, na mucosa do intestino humano. Mas a doença celíaca é gerenciável, ela pode ser tratada evitando o glúten. Por outro lado, as lectinas do trigo misturam-se aos capilares, às paredes capilares dos rins. Isso sugere que a nefropatia humana pode ser causada ou agravada pela lectina do trigo. Alguns experimentos de triagem já em crianças que evitaram o glúten com essa doença reportaram uma redução do problema renal. No segundo parágrafo, os pesquisadores apontam a lectina presente além do trigo, das batatas, que elas estimulam, elas interferem nas ilhotas do pâncreas. Essas ilhotas, numa dessas ilhotas, temos as células beta e as células alfa, responsáveis pela produção da insulina e do glucagon. Além disso, estas lectinas interferem também nas células da tireoide, com isso tendo ações diretas da diabetes tipo 2. Já no terceiro parágrafo, os pesquisadores apontam outra doença que a lectina pode causar, que é a artrite reumatoide. Na dieta responsiva à artrite reumatoide, o principal, comum ativador na comida é o trigo. Terceira parte da pesquisa, olha só, 3 principais fatores patogênicos para úlceras: estimulação de ácidos, a falha de defesa na mucosa e uma anormalidade, uma quantidade anormal de bactérias, de proliferação bacterial, como por exemplo, causadas porque ligadas às lectinas. Em azul, a dieta da Idade da Pedra, que elimina a maioria das comidas de amido e a maior quantidade de lectinas, protege contra infecções respiratórias, contra os vírus. Sem as lectinas na nossa garganta, a mucosa do nariz, é muito mais efetiva como uma barreira para os vírus. Mas, se todos nós comemos lectinas, por que todos nós então não temos problemas nos receptores da insulina, diabetes, artrites reumatoides, nefropatia e úlceras? Em parte por causa dos glicoconjugados,
que revestem nossas células e, em parte, porque são protegidos por uma fina camada, uma fina telinha de moléculas de ácido siálico. Então, esses glicoconjugados, essas proteções, não são as mesmas. Cada pessoa tem um nível, então, por causa disso. Ali embaixo, na última parte onde está sublinhado, eles falam sobre os perigos dos tomates transgênicos, por causa das propriedades fungicidas, alergias criadas por causa do tomate. Você sabe um outro alimento rico em lectinas, além do feijão e do trigo? Milho. Exatamente. Além do milho, a carne e o leite dos animais que se alimentam do milho possuem lectinas. Então, se a pessoa consome carne, leite de animais que estão, vamos dizer assim, com doses elevadas de lectinas, elas vão ter as consequências também. Grãos é igual a carboidratos. Eles são, no mínimo, desnecessários. O seu corpo, a sua saúde irá pagar o preço pelo consumo deles, cedo ou tarde. Se você não comer eles, os níveis de inflamações no seu corpo irá diminuir. Será mais fácil controlar o nível de glicose, a insulina vai diminuir, assim como os problemas intestinais. Eu estou aqui falando mal dos grãos, dos cereais, dos integrais, é porque a mídia, a propaganda, o marketing que fazem para os grãos fazem eles receber benefícios que eles não têm. Parece que é a melhor dieta do mundo. Se a pessoa comer 3, 6 vezes por dia, 6 porções de grãos integrais, como indicam para nós, a gente estaria numa saúde incrível, não é mesmo? Mas não é isso que se vê. É só olhar a quantidade de pessoas obesas, com diabetes, com pressão alta. Não é por acaso. E por que eles fazem isso, dão tanto ênfase nos grãos? Por que é tão bom comer grãos? Porque eles têm medo de admitir que as gorduras fazem bem. Eles demonizam, não é mesmo? Falam que gordura faz mal, que comer gordura engorda, causa problema cardíaco, cardiovascular, câncer. Você já não está cansado de ver essas propagandas dia após dia? A partir do momento que você se der conta de que gorduras saudáveis não engordam, não causam problemas metabólicos e diminuir o consumo de grãos e integrais, você vai ver a sua saúde dar um salto. Você vai ver dia após dia a sua saúde melhorar, melhorar e melhorar. E quais são os argumentos usados para nos fazer comer grãos? O que nos dizem? Que a gente precisa de fibras, minerais e vitaminas. Verdade ou mentira? Sim, nos falam isso. Mas vamos lá. As fibras possuem seus benefícios, claro, já falei aqui, mas estão surgindo novos estudos apontando que as fibras não são assim, esse alimento 100% para o nosso intestino não. Então está aparecendo controvérsias. Outra coisa, vitaminas e minerais, nós precisamos, claro, nós precisamos, o nosso corpo, a nossa saúde precisa. Mas, por que a gente tem que comer dos grãos, dos cereais? Por que a gente não pode comer essas fibras, essas vitaminas, esses minerais, dos vegetais, das carnes, ovos, dos peixes? Qual o problema? Qual o problema? Pão integral versus pão branco, pão refinado.
Essa questão eu acho que você já ouviu diversas e diversas vezes, que comer o pão integral é melhor, é mais saudável que o pão branco. Vamos começar falando o seguinte: para fazer a farinha é preciso moer os grãos de trigo. Só que para fazer isso é preciso expor os grãos, eles ficam expostos ao oxigênio. Nisso, os nutrientes, as vitaminas, os minerais se oxidam. Eles são perdidos em questão de dias. Esses nutrientes já eram. No rótulo lá da embalagem do pão está escrito integral. A questão é: quando que esses grãos viraram farinha? Quando que esse trigo virou farinha? Ou você fez na hora? Você moeu na hora e fez? Acho que não, né? Acho difícil, bem difícil. Então, esse trigo ficou armazenado por semanas, por dias, semanas, meses. E para manter esses grãos lá, foram colocados venenos contra fungos e mais um monte de venenos. Metais pesados encheram esses grãos de veneno para evitar que eles apodrecessem, né? Os nutrientes já eram. Tem muita gente, né, que fala... Vamos comparar então aqui o pão integral, pão, como é que dizem? Pão de grãos, 7 grãos, pão preto e por aí vai, tem dezenas de nomes. E o pão branco, com a farinha branca de trigo. Se for pegar o índice glicêmico, o que é o índice glicêmico? Índice glicêmico é o quão rápido este alimento vai fazer a glicose subir no sangue. Vai de 0 a 100 esse índice. O pão integral é de 74 e o branco 75. Então, não tem muita diferença. Ambos vão fazer a glicose subir rápido no sangue. Então, o índice vai de 0 a 100. Eles estão em 74 e 75. E o açúcar é de 68? Você não ouviu errado. É exatamente isso. Significa que comer pão aumenta mais rápido a glicose no sangue do que comer o próprio açúcar. E quais são as recomendações? Para a gente comer 6 porções de grãos integrais por dia. Estou certo ou errado? Você consegue perceber agora por que a tua glicemia está sempre alta? Por que tu não consegue controlar a glicose? Você está comendo grãos integrais o dia todo, então a glicose vai passar o dia todo elevada. Imagina o seguinte, que você começa amanhã, no seu café da manhã, como é indicado por aí, com uma boa tigela de cereal, de aveia. Nessa tigela tem aqui umas 10 gramas de proteína. Uou! Ótimo, uma boa quantidade, começar bem o dia, né? Não é bem assim. Aí não tem os aminoácidos essenciais. Então já não é tão bom assim. Essa proteína é incompleta. Além disso, tem mais o quê? Umas 8 gramas de fibras, algumas quantidades de ferro, de zinco, de vitamina B também, alguma coisa. Todavia, essa tigela tem mais o quê? 45, 48 gramas de carboidratos, de açúcar. Eu estou falando apenas do que está ali dentro, né? Desses cereais. Eu nem estou comentando o que você vai colocar dentro ainda. Se é leite, algumas fatias de fruta, suco. Estou falando só dos cereais por enquanto. E no lanche da manhã, que tal um sanduíche com fatias de pão integral? Umas pequenas quantidades de vitaminas e minerais, 6 gramas de proteína e 40 de carboidratos. Mas ainda não acabou, né? São apenas 10 horas da manhã. Tem o almoço. Só que até chegar ao almoço, você já comeu mais açúcar do que deveria ter comido o dia inteiro. A tua glicose já está elevada. O pâncreas já está trabalhando que nem louco para produzir insulina, para tirar essa glicose do sangue. Chegou o almoço. Vou comer um arrozinho integral que é mais saudável. Deve ser mesmo. Os nutrientes não mudam assim tanto do que você comeu pela manhã, daqueles integrais. Mas só que você não vai comer só isso. Vai colocar um feijãozinho, quem sabe um macarrão. Você vai entupir o sangue de glicose
de açúcar, e na hora seguinte do almoço vai estar cansado, exausto, sem energia, não consegue se concentrar em muita coisa, dá aquele branco, sabe? A pessoa senta para trabalhar, para escrever alguma coisa e não sai, não tem concentração, não consegue focar em nada. E isso não é coincidência, é consequência da sua alimentação até ali. E fisiologicamente falando, tá tudo certo. Você provocou aquilo. É a sua alimentação. No início do ano passado, ou seja, de 2019, foi publicado esse estudo aqui, afirmando que comer grãos melhora a saúde, previne diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares. Excelente, né? É uma ótima notícia. Qualidade dos carboidratos e saúde humana. Uma série de revisões sistemáticas e meta-análises. Foi publicado dia 10 de janeiro do ano passado. Esse estudo foi uma revisão, né? Então essa revisão, 185 estudos e 58 triagens. Dados observacionais sugerem uma diminuição de 15 a 30% em todas as causas cardiovasculares e mortes, incidências de doença coronária do coração, incidência de derrame e mortalidade, diabetes tipo 2, câncer coloretal, comparados com pessoas que comeram bastante fibras e pessoas que comeram poucas fibras. Mostraram significativos diminuição do peso corporal, na pressão sanguínea e no colesterol total, quando comparadas também as pessoas que comiam muita fibra e pouca fibra. Então, até aqui, as pessoas que comeram muita fibra tinham menores riscos, né, de 15 a 30% menos chances de desenvolver todos esses problemas que eu estou citando aí. O alto consumo da fibra pode conferir um melhor benefício para proteger contra doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer de mama e colo retal. Esta é a primeira parte da pesquisa. Segunda parte da pesquisa. Os dados associados com um relativo aumento no consumo de fibras e grãos e integrais indicam as recomendações para aumentar o consumo de fibras na dieta, no lugar para repor os grãos refinados por integrais, né, por grão inteiro. É esperado, então, a substituição dos refinados por grãos integrais, é esperado benefícios na saúde humana. Ué, eu falei que os grãos fazem mal, causam doenças, mas essa pesquisa está mostrando que comer grãos integrais previne doenças, até mesmo diabetes e câncer. E agora? Pois é. Quem lê apenas o título da pesquisa, a manchete, pode até mesmo acreditar que comer grãos tem todos esses benefícios. Mas é preciso entender. Não basta olhar a manchete, o título. Tem que ler e entender. Primeiro, é preciso começar pelo seguinte. A maioria daqueles 185 estudos eram epidemiológicos ou observacionais. E o que isso quer dizer? Qual a importância disso? Significa que eles não provaram causa e efeito. Eles não provaram que comer, de fato, esses grãos foi capaz de reduzir de 15 a 30% as chances da pessoa desenvolver uma doença cardiovascular e morrer. Você sabe como esses estudos epidemiológicos são feitos? Geralmente através de questionários. As pessoas respondem 30, 50, 70 questões sobre alimentação, sobre o que comeram 6 meses atrás, 1 ano atrás, 5 anos, 10 anos atrás. Responda, você lembra o que você comeu ano passado? A sua dieta não mudou de lá para cá? Você comeu a mesma coisa todo santo dia? Não tem como confiar nessas evidências. Você lembra da conclusão? Eles usaram as palavras relacionamento, associadas. Ou seja, eles não provaram
que comer os grãos, os cereais, realmente reduziram as chances, os riscos de desenvolver problemas no coração, diabetes, pressão alta. Grãos integrais emagrecem mais do que refinados? Lá no começo deste episódio, eu falei que algumas verdades doem. E aqui vai mais uma que vai doer, mas vai doer muito em muita gente. Eu tenho certeza. Presta atenção. Muitas autoridades, muitos experts, especialistas, gurus do emagrecimento por aí afirmam, batem o pé com certeza, afirmando: não, comer integral emagrece, faz bem. Será? Já foi testado? Já foi comprovado? Aqui vai um balde de água fria nesse pessoal. Trocar refinados por grãos, por integrais, não tem muito benefício não. Olha, por exemplo, essa revisão aqui. 2.060 pessoas participaram dessa revisão. Um grupo delas comeu os integrais, os grãos integrais, e o outro refinados. Qual o resultado? Uma redução de 0,48% no peso. Isso mesmo. O grupo que comeu os integrais, eles emagreceram menos de 0,5%. Menos de 0,5%. Que vantagem nisso? Tá aí por quê? Por que isso aconteceu? É simples. Grãos é igual a carboidratos, que é igual a glicose, que é igual a insulina, que é igual a armazenamento de gordura. Por outro lado, esta revisão que você está vendo foi publicada em 2019, em agosto do ano passado. Consumo de grãos integrais não afeta as medidas de obesidade. Uma atualização da revisão sistemática e meta-análise. No total, 21 estudos com um total de 1.798 participantes com idade acima de 18 anos, nós não encontramos nenhum efeito significativo no consumo dos integrais do peso do corpo. Os mesmos encontrados foram obtidos para o índice de massa corporal. Nós não encontramos nenhum efeito significativo. Em vermelho, nós falhamos em encontrar qualquer efeito significativo do consumo de grãos, comer o grão integral e não refinado. Em conclusão, nossos achados não suportam as atuais recomendações do consumo de grãos, dos integrais, para controlar as medidas de obesidade. Ficou claro? Comer grãos, comer integrais não tem assim efeitos, não vai te ajudar a emagrecer. Ponto. Vamos falar agora de outro assunto polêmico, né? Grãos integrais e diabetes tipo 2. Você já deve ter estar cansado de ouvir que pessoas com diabetes tipo 2 devem comer 6 vezes por dia, comer 6 porções de grãos integrais para evitar a hipoglicemia e para ter energia. Isso eu tenho certeza que você já não aguenta mais ouvir. Mas isso melhora a diabetes? É claro que não. Comer os grãos, comer os integrais, é melhor que os refinados? Alguns estudos apontam que comer os integrais melhora o controle da glicose e insulina, quando comparado com os refinados. Mas isso em pessoas saudáveis, normais, sem qualquer problema de peso, sem qualquer anormalia metabólica, sem pressão alta, sem diabetes, sem obesidade. Estas evidências, estes benefícios são quando comparados, então, os integrais com os grãos refinados em pessoas saudáveis. Eu te pergunto, e quem tem diabetes tipo 2? Tem os mesmos benefícios? Vai conseguir melhorar o controle da glicose e da insulina? Será que isso já foi testado, já foi comparado grãos e não grãos?
Vamos ver. 2017, essa pesquisa. Resultados de 12 meses, então de um ano de tratamento de pessoas não comendo grãos, pessoas adultas com sobrepeso e diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. O que aconteceu com as pessoas que não comeram grãos durante um ano? Redução nos níveis de hemoglobina, perda de peso, emagrecimento, redução nos medicamentos de diabetes. Das 10 pessoas que tomavam sulfonilureias, 6 delas pararam de tomar os medicamentos. Então, em um ano, as pessoas que não comeram nada de grãos diminuíram a hemoglobina, diminuíram os medicamentos, emagreceram. Não está bom para você? E agora, você vai querer comparar ainda quem come grãos com quem não come grãos? O que nós vimos no episódio de hoje? Nós definitivamente não precisamos comer grãos. Os integrais são menos ruins do que os refinados. Glúten e lectinas causam diversas doenças, fazem mal para a nossa saúde. Quem tem diabetes tipo 2 definitivamente não deveria comer grãos e integrais. Os integrais emagrecem 0,48% a mais do que os refinados. Então, em comparação, não é sim um grande benefício. Ou seja, não existem benefícios para comer integrais. Não tem o porquê. Espero que você tenha gostado das informações do vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido. Se você gostou, se você acha que essas informações foram úteis, compartilhe com um amigo, com um familiar que precisa, que você acha que essas informações irão ajudar. Obrigado e até o nosso próximo conteúdo. Fui!